Capitão. Olá, Cabo Frio, olá, Grande Jardim Esperança, né? Sempre uma grande alegria poder reencontrá-los aqui para mais uma edição aí do nosso Cidadania e Socialismo, né? Hoje, o último programa do ano, né? Hoje, dia 28 de dezembro, estamos aí nas vésperas, né? da virada do ano, onde sempre todo mundo fica com aquela expectativa, né? De as esperanças se renovarem, que o ano novo traga as realizações que não aconteceram em 2011. E a gente já abrindo o programa quer desejar a todos vocês aí um feliz ano novo, né? Que em 2012, né, o que ficou faltando realizar em 2011 possa ser realizado. O objetivo do programa hoje é fazer uma espécie de retrospectiva, né, de alguns fatos que ocorreram por aí e fazer algumas projeções para 2012, principalmente levando em consideração o processo eleitoral, né, que nós vamos enfrentar, já que o Cidadania também, dentre os vários assuntos que ele debate, a política é sempre um tema bastante frequente e recorrente. Babade, boa tarde. Último Cidadania e Socialismo do ano. Boa tarde, Cláudio, boa tarde a todos. Agora, você falou um feliz ano novo, mas a expectativa é sombria, hein? 2012, pelo que a gente está vendo aí, a conjuntura internacional, né, a chamada crise, entendeu? Está se alastrando, já está chegando a China, e chegando a China vai chegar o Brasil, porque quem mantém, entendeu, o Brasil, entendeu, quem compra a maioria das commodities do Brasil, coisa que mantém a economia ainda com a coisa positiva, é a China. A China lá está havendo retração, né? Está vendo a retração? Acho que eu não quero ser aí. Pitoriza do mal. Mas a gente que enxerga um pouquinho, que tem o poder de análise aí, a coisa do 2012 não vai ser muito bom, não. A verdade é que é sempre uma grande convenção, né? É mais um processo que o ser humano tem de renovar as esperanças. Mas você, do dia 31, quando amanhece o dia 1º, não muda muito. Seus problemas continuam igual, o teu saldo no banco continua igual, a não ser quem vai ganhar a Mega Sena da virada aí. Esse realmente vai ter esses, né? Tomara que seja 50, né? Porque 200 dividir, milhões, né? Pô, pra quê? Um só, dois, né? Divide logo para 50, né? Mas é a tradição, né, que sempre se faz. Mas a gente não pode, né, cair nesse canto da sereia, nesse negócio de só viver de esperança. A gente tem que fazer análise, né, de uma forma criteriosa, uma coisa, para a gente não ficar... E trabalhar com realidade, né? É como dizia o Gramsci, né, Babade? Nós temos que abster o pessimismo da razão e passar a adotar o otimismo da vontade, né? O Gramsci... já dizia Antônio Gramsci, né, socialista, comunista, fundador, né, do Partido Socialista Italiano, pensador socialista, ele falava isso, né, devemos abstrair, né, o racionamento, né, do pensamento da razão, todo fim do ano fica esse o otimismo da vontade. E todo fim do ano fica esse oba-oba, né, oba-oba, né, oba-oba. Não, a coisa não é assim não, a realidade É verdade. Está apontando aí. Então, vamos deixar aí aberto, né, os canais de comunicação para a turma aí que nos prestigia, tanto pelo MSN como pelo telefone. Se quiser participar e colocar aí a sua expectativa para 2012, né, e o que achou de 2011. 2629-2571, 2629-2571, que é o telefone da Jovem TV, ou através do celular. Vamos ver se hoje eu consigo colocar o celular no ar, porque no programa passado teve 2 companheiros que tentaram e eu me atrapalhei aqui no Viva Voz. Para você que quer participar pelo celular, se o telefone da Jovem TV der algum problema, 9201-2047. Então, só para repetir, 2629-2571 ou 9201-2047. E pelo MSN, tradicionalmente, né, o nosso endereço eletrônico, cidadania e socialismo, @hotmail.com. E para fechar o ano, né, com mais um livro clássico da literatura nacional, um clássico, né, Dom Casmurro, do brilhante, do grande Machado de Assis, que, na minha opinião, é o maior escritor da língua. O Babade acha que foi o Lima Barreto, né? Não é esse não, eu não estou falando, porque eu avalio, entendeu, o homem, não avalio só o escritor, entende? Eu gosto mais de Lima, porque foi contemporâneo dele, eu gosto mais de Lima Barreto.
Agora, se você for só estrito senso, né, só pegar na questão da literatura, da escritura, aí tem que reconhecer que ele, até porque ele produziu muito mais do que o... A gente aqui ao longo, Babad, desses últimos mais de 2 anos, né, o Cidadania, ele estreou na primeira semana de outubro de 2009, né, então lá se vão 2 anos de forma ininterrupta, né, nós já estamos com 2 anos e 2 meses de programa, e durante esse período, certamente a gente entregou aí cerca de uns 100 livros, né, e de origens diferentes, literatura nacional, literatura internacional, livro temáticas sobre política, sobre matéria, sobre socialismo, quer dizer, uma diversidade muito grande de matérias a gente andou colocando à disposição. Já que não existe políticas públicas, né, para levar a biblioteca, um livro aos bairros, ao povo, né, deveria, né, o poder política para isso, né, a gente faz né, na medida o trabalho daquele beija-flor na floresta, né? A chamada floresta pegando vai fogo, o incêndio, né? Pegando fogo, ele pegando lá a aguinha e só, né, com o biquinho jogando, né? Aí depois eu estou dando a minha contribuição, né? E a gente está fazendo um trabalho aí do beija-flor, né? E o mais engraçado ainda é que tinha gente que gozava a gente. Pô, mas vocês vão distribuir livro, rapaz? Vocês têm que distribuir panela, edredom. Tinha uns caras que falavam isso, que vai ter mais participação se vocês colocarem lá um brinde desse. Mas a história, o objetivo não era isso. E outra coisa, né? A gente se propõe a ser diferente. Isso aí tá cheio de gente que faz isso, distribui essas coisas, né? Aí tá cheio. Né? Então, convite para almoçar no restaurante, é clássico, né? Esse tipo de promoção. Está cheio, né? Faz o jabá para o restaurante e tal. Está cheio, né? Aliás, a gente podia fazer isso, porque o nosso companheiro do Tia Maluco, o Milton Roberto, nunca mandou um voucher aqui, uma coisa para a gente distribuir para os nossos telespectadores aí, o nosso apoiador cultural aí, que é o Milton Roberto, um grande abraço. Agora, e a gente agradece o apoio que o Milton deu ao longo de todos esses anos aqui ao Cidadania Socialista. Quer dizer, só ele ficou, né? Só ele, né? Tivemos outros, né? Mas aí só ele. E ele ficou até hoje, né? Exatamente. Veio prestigiando. E não comum, quer dizer, diverge, né, ideologicamente da gente, das nossas ideias, mas é um camarada que, né? Prestigia quer as dizer, boas iniciativas. Porque ele sabe, né, o que significa, né, também, né? Ele deve ser um democrata radical, porque ele entende que tem que também patrocinar, entendeu? Né? Abrir espaço para essas ideias também, mesmo ele não, né? Porque ele é um empresário, diz que bem sucedido, e bem sucedido. Não é à toa que é bem sucedido, vitorioso, exatamente. Eu considero particularmente o Tia Maluco o melhor restaurante de Cabo Frio. Eu estou sempre lá e recomendo, né? Realmente de primeira linha. Mas então, colocado aí, Babá, de deixar os canais abertos, o objetivo era esse, a gente dar uma pensada, falar alguma coisa do que aconteceu a nível mundial, de forma objetiva, porque 1 hora, né, não é um tempo que dá para a gente abordar tudo. A gente fala alguma coisa do âmbito internacional, nacional e aqui na nossa praia. Na forma sintética, né? Frio, né? E quando você vai falar de questão internacional, não há dúvida que o que chama a atenção desde o início do ano e que está finalizando o ano é a crise na União Europeia, né? Não, é a crise internacional, né? Mas particularmente ali, né, que... Foi nos Estados Unidos, foi aquela crise mas lá... já 2009, 2010... Não, mas olha só, aí foi para a Europa, que ninguém imaginava, é consequência. Na Europa é consequência. Eu acho que é uma crise sistêmica do modelo capitalista, do sistema capitalista. É sistêmica, é o sistema que já, entendeu? O modelo já está, entendeu? E já está chegando aonde que ninguém imaginava que ia chegar, na China. Mas só que a China, entendeu? Como exportadora de manufaturado, né? O grande mercado era os Estados Unidos e a Europa que comprava. Só que a retração desses dois, né? Não estavam comprando nada. E, em compensação, entendeu? Comprava da China e a China comprava o quê? Matéria-prima, as commodities aqui do Brasil, principalmente o Brasil, grande exportador nesse. Quer dizer, lá não estando comprando, a China não estando comprando lá, nos grandes mercados, né, não
estão exportando mais, quer dizer, não vai ter dinheiro para comprar aqui também, vai diminuir, então já está retraído, a coisa vai arrebentar aqui também, essa crise, porque é internacional a crise. Analisando a crise do seu ponto de vista econômico, né, é uma crise da financiarização do capital, uma crise de confiança, né, a desregulamentação que esse modelo neoliberal deixou à disposição do mercado financeiro fez com que gestores fizessem verdadeiras loucuras, né? Ou seja, o que tem hoje de moeda em circulação não tem lastro em termos de produção, então gerou realmente essa crise de confiabilidade e, consequentemente, né, é a financiarização, né, do processo econômico. É um papel gerando papel, exatamente, né? Papel gerando papel. É um aí começa... No fundo é um cassino, é um grande cassino. Né? Começa a afetar, digamos, os países... Começou afetando os países periféricos do euro, como, por exemplo, Grécia, Portugal, e termina agora atingindo a países importantes. Centro, né? Como a própria Espanha, como a Itália e um pouco a França já. E a Alemanha, que vive uma situação mais confortável de todos, já tá mas chegando que lá sozinha também. não vai conseguir já está chegando lá também. Exatamente. Já tá chegando. E a Inglaterra, que é outro grande país, que acabou fora do euro, de ser superado agora pelo Brasil, né? O Brasil agora é a 6ª economia do mundo, colocando a Inglaterra na 7ª posição. Em termos de produção, né? Em termos de PIB, né, de Produto Interno Bruto. A Inglaterra consegue ficar um pouco fora do processo porque ela não participou em momento nenhum do euro. Mas, evidentemente, que uma crise nos países da Europa afeta, evidentemente, de uma forma ou de outra, a Inglaterra. E vai entrar 2012 sem uma solução efetiva, porque o que se propõe são as velhas receitas, né, ortodoxas, arroxo, controle de gastos sociais, para poder pagar as dívidas. Demissão de trabalhadores. Do próprio organismo internacional, que requer ajustes fiscais nesses países, que causam uma situação de arroxo, né, nos programas sociais desses países. A Grécia, Portugal são exemplos desses. E daí gera violência, gera reação da população, da classe média, que se sente bastante atingida por esse processo. Então, realmente, no campo internacional, o que ficou de marco para a gente, como disse Babad, foi essa crise que vem, né, já sistêmica, desde 2008, que atingiu os Estados Unidos, Japão, e agora, de uma forma mais efetiva, pega a União Europeia, né? E que pode também, a partir daí, ela se espaçar, né, passar para os países periféricos, inclusive o Brasil. O Brasil ainda tem uma vantagem, Babad, que o Brasil tem um mercado interno muito aquecido. Entendeu? Então, muita coisa do que é produzido aqui, ele é consumido no próprio mercado interno. Então, ajuda o país a sentir menos. Mas o mercado... Gerou-se muito crédito através do governo Lula, né? Esse crédito tem um preço no futuro, que isso pode gerar isso é uma bolha, né, uma inadimplência. Um estudo recente do IBGE constatou que 56% das famílias brasileiras estão endividadas, isso é um número bem significativo, né? Porque se estimulou muito, comprar crédito, vai lá e compra, quer dizer, houve um fomento do mercado interno que ajudou o Brasil a ter uma certa anestesia, como disse o Lula, da crise, mas em compensação produz isso, e isso pode refletir lá na frente. Mas isso é a nível conjuntural, não é? Se a gente for fazer uma avaliação estrutural, entendeu? O Brasil vai ser afetado tranquilamente. Agora, mercado por mercado, a China tem 1 bilhão e 500 milhões, né? O Brasil é 190 milhões, 200 milhões, quer dizer, não é? E a crise está chegando lá? Exatamente. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo aí de apoio cultural para depois a gente falar sobre o que a gente viu no cenário nacional, o primeiro ano. Aconteceu nesse primeiro ano do governo Dilma. Então é 1 minutinho e meio e voltamos já. Programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão. Apoio Cultural Tia Maluca, no Boulevard Canal, com Cláudio Leitão. De volta para o segundo bloco, né? E repetindo, 2629-2571,
9201-2047 ou através do endereço eletrônico cidadaniaesocialismo@hotmail.com. E quem participa, opina, dá a sua sugestão, leva ao final do programa no sorteio, né, mais uma obra literária do Machado de Assis, Dom Casmurro, né, uma grande obra aí desse grande escritor nacional. Mas, Babad, fazendo mais uma vez a retrospectiva, a gente falou desse cenário nacional, e aqui no cenário local, a gente está completando o primeiro ano do governo Dilma, né, o governo Dilma Rousseff, que, na minha modesta opinião, é uma continuidade, né, do governo Lula. Eu acho até que ela está jogando com o time que era do Lula, né? 7 ministros caíram de podre por denúncia de corrupção, quer dizer, o repertório não mudou muito, né? Não se ouviu falar em nenhuma reforma estrutural, né? Reforma tributária, reforma agrária, reforma política, a mãe de todas, eleitoral, que é a mãe de todas, quer dizer, ficou ali saracoteando aqui e dali, prioridade absoluta para o pagamento de juros da dívida, políticas públicas ainda ali, com contingenciamento. Você viu alguma mudança de Dilma para Lula, não? Não, até porque eu quero saber quando que ela vai vai escalar o time dela e começar a governar. Está jogando com o time dos outros, né? Porque ela tá tentando ali, né, cheio de jogo de cintura, se manter lá o que ela encontrou, e é o mesmo modus operandi, né? Quer dizer, não mudou nada, é aquele negócio de... Relações fisiológicas. Aquela questão de... aquele negócio de feudos, né, do ministério, entrega a partir de porteira fechada. Quer dizer, é o mesmo modus operandi que ela encontrou quando que ela, efetivamente, vai começar a governar com o time dela. É isso que é a pergunta que a gente vai fazer. É impressionante. O Lula ficou 8 anos reclamando da herança maldita do Fernando Henrique, e ele deixou uma herança mais maldita ainda. E ela não reclama, né? De verdadeiros picaretas, pilantras assim, de gravata mesmo, ladrões notórios do dinheiro público. Por exemplo, aquele Alfredo Nascimento do Ministério do Transporte foi o primeiro a cair. Aí depois veio o Rossi, na agricultura. Depois veio turismo. O Novaes, no turismo. Aí veio o Palocci. Aí depois veio o Lupe. Agora, quem está na corda bamba é o Pimentel, com umas consultorias estranhas, entendeu? Que não comprova que fez, mas esse é amigo dela. Esse talvez seja um dos poucos da cota dela, né? Que não foi, né, herdado, exatamente. A base de governo, a mesma do Lula, né? Aquela base fisiológica, principalmente do PMDB, que vota em troca de esquemas e cargos. Não se mudou praticamente nada. E os escândalos de corrupção sistematicamente se seguindo. Quer dizer, você vai dizer o que houve de novo no governo Dilma em 2011? Absolutamente nada. Não governou. Nada. Escândalo de corrupção atrás de escândalo de corrupção. Então isso é muito bom. Ela está sendo bombeira, né? Ela está sendo bombeira, está apagando fogo. Né? Exato, fogo, né? exato. Ela não governou ainda. Se dizia que ela teria uma postura mais firme até do que o Lula, por ela não ter aquele traquejo político, e se dizia também que ela seria intolerante com a corrupção. E a prova, embora a demissão desse ministro, ela não foi, ela só demitiu quando não tinha mais jeito, quando estava caracterizado, a mídia toda em cima. E não venham querer dizer que foi a mídia que derruba, que a imprensa não derruba ministro nenhum. A imprensa reporta os fatos, o que derruba é o mau caratismo, é a ilegalidade, a falta de postura ética. E ela herdou uma estrutura loteada, né? Um verdadeiro loteamento, né? De partidos, de quadrilhas, coisa e tal. E ela está aí ela está tentando, né? E agora, quando que ela vai começar a governar? Ela vai botar o time dela em campo e vai começar a governar. Eu não sei. Porque a crise vem aí, né? Ela vai ter que... E reforça a tese de muitos do que se transformou o PT, né? O PT hoje, que você procurar uma diferença hoje entre PT e PMDB é muito difícil de achar. É uma disputa fraticida ali por cargos dentro da base. O PT não defende mais nenhuma bandeira do que defendia antes, como você falou, em termos de reforma. A questão da dívida pública continua escondida da população brasileira. Agora, no governo Dilma, novamente, foram destinados ao longo de 2011,
47% do orçamento para pagar juros da dívida agora pública. aumentou, né, o Ao superávit longo de privado. 2012, eles vão aumentar o superávit primário e vão destinar 48% do orçamento para pagamento de juros da dívida, ao passo que, sistematicamente, os projetos onde se coloca lá no Congresso para aumentar a verba para a educação, A questão do 10% déficit do PIB para a educação, que é defendida pelo PSOL. Aquela emenda 29 da saúde não foi votada. Não passa. Não, 10% para a educação. Para a política pública Pública, nunca não, tem. Dinheiro para pagar juro e banqueiro é crescente. E dá o cala-boca fazendo assistencialismo com esse negócio de Bolsa Família, com essa bobagem. Que é uma migalha, bobagem. O orçamento do Bolsa Família em 2011 foi da ordem de 15 bilhões. Né? Eles estão prevendo lá em torno entre 18 e 23 bilhões para 2012. Mas, esse ano de 2011 foram pagos em torno de 650 bilhões de juros da dívida. E projetado para 2012, quase 800 bilhões. Quer dizer, se você bota aí 18 bilhões de Bolsa Família, você está dando 800 bilhões de Bolsa Banqueiro. Quer dizer, é uma sangria brutal do dinheiro público. E foi proposto uma auditoria dessa dívida para que se pudesse fazer um mapeamento dela. E tanto o PT quanto o PMDB vetaram a divulgação do relatório, fizeram um relatório paralelo. A CPI foi proposta pelo deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Né? Houve uma série de auditorias feitas, inclusive, por órgãos independentes, como, por exemplo, a Auditoria Cidadã da Dívida, a Unafisco. Quer dizer, uma série de entidades se prontificaram a avaliar aquilo ali, e o relatório e o resultado daquilo tudo foi escondido da população brasileira. Agora, a nível internacional, houve boas novas, né? Você viu, né? Ocupe o Wall Street, entendeu? Houve movimentação dos estudantes no Chile, houve movimentação do povo grego, né? Houve coisa... Reações. Isso anima, coisa e tal. Anima. Quer dizer, nem tudo está perdido. Mas a nível, no Brasil, os movimentos, a CUT está comprada, a UNE está comprada. Está engessado. O MST está comprado, está tudo comprado. Essa semana, o tudo Gilmar comprado. Mauro, que é o coordenador nacional do MST, reclamou que realmente as metas que foram acordadas com a Dilma para a reforma agrária, para assentamento, praticamente nada foi feito, né? E o Gilmar Mauro deu uma entrevista prometendo mais mobilizações para 2012. Mas a gente fica sempre nessa dúvida, porque na hora eu chamo o MST para uma conversa e com o governo PT, o MST movimentou muito pouco. Eles chegaram a fazer alguma coisa em 2008, né, que aquele chamava de Abril Vermelho, fizeram algumas ocupações, mas muito incipiente em relação ao que eles faziam na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Exatamente. Então, realmente, se você for fazer uma análise do que aconteceu no cenário nacional ao longo do governo Dilma, foi uma repetição das práticas políticas do governo Lula, né, em relação fisiológica com o Congresso. E a resposta dos movimentos sociais engessada, totalmente engessada. Né? O salário mínimo teve um ganho real, mas está muito aquém, né, do que deveria ser. Agora, em janeiro, deve ir para R$ 622, quer dizer, é um salário que, segundo o Diese, não atende às necessidades básicas do trabalhador, do cidadão brasileiro. E o que se vê de cenário, de projeção de cenário é essa. A população vai continuar encontrando dificuldade na saúde, vai continuar se repetindo todos esses escândalos ao que se avizinha, que ela diz que vai fazer uma reforma ministerial, mas vai entregar para os mesmos partidos, vão apenas talvez o loteamento vai continuar. Nomes, o loteamento, né, para dar uma imagem de que está trocando, mas a prática política não troca. Você só muda quando você muda a prática política e coloca em cena uma palavrinha muito importante que é chamada transparência. Quer dizer, enquanto não tiver transparência nas relações políticas, nas relações econômicas, a gente vai conviver com todo esse cenário de corrupção. Então você, eleitor, que vai votar ano que vem, não vai votar no cenário nacional, mas vai votar no seu cenário local, no seu cenário municipal, tem que estar muito preocupado com isso. Com quem tem propostas, realmente, de colocar luz sobre as contas públicas, luz sobre as relações políticas, para que você veja e possa separar o joio do trigo, né, Babá? E isso aí, descendo para o Estado, né, é a mesma coisa, né? A tal da governabilidade, o modus operandi, né, o loteamento, né, das secretarias estaduais também, via, entendeu, partidos políticos, né, de base, essa tal de governabilidade, quer dizer,
A mesma coisa, né? Até descer aqui também. O governo Sérgio Cabral foi isso, foi um atropelamento. Ele domina inteiramente o legislativo, que não fiscaliza nada, ele aprova o que ele quer, ou a favor ou contra a população, muitas vezes contra a população, como foi o caso do bombeiro, dos professores, da privatização da saúde, agora recentemente no aumento das barcas de Niterói, além de dar um aumento, um financiamento do Estado para a empresa que tinha privatizado o serviço prometendo melhorar e não melhorou nada. Quer dizer, várias medidas que são aprovadas contra a população e que têm o respaldo dessa base legislativa. Agora, base legislativa essa que a população elegeu, só que não fiscaliza a atuação lá do deputado. Se está defendendo os seus interesses, ou se está defendendo o interesse do governador, que às vezes está defendendo o interesse de grandes empresários. Diga de passagem, é um dos mais corruptos de todo o tempo. Eu acho. Ó, tem escândalo na saúde, tem escândalo no transporte, tem escândalo na área de obras. Na educação, com esse negócio de aluguel de... Exatamente. De é um botar governo ar-condicionado nas escolas. Não tem fiscalização. A base de oposição é muito pequena. O combate efetivo é feito pelo PSOL, mas que só tem 2 deputados e que enfrenta enormes resistências. Tem o Paulo Ramos também. Que é do PDT rompido. É um dissidente, que procura exercer um papel mais fiscalizador, né? Mas realmente muito difícil a atuação. Agora, volto a dizer, essa base legislativa que está lá e em todas as câmaras municipais que estão aí, que a população vive reclamando do político, foi eleito pela população. Então é uma questão de avaliação, de analisar um pouco mais, de ter um pouco mais cuidado. Porque, Babad, acontece isso sempre. A população presta muita atenção no cargo, digamos, majoritário, eleição para presidente, para governador, para prefeito. E ela não vota, não tem a mesma atenção com o vereador e com os deputados, sejam eles estaduais ou federais. Às vezes querem votar e votam de qualquer maneira. E aí cria uma base legislativa fraca, que não fiscaliza e que não defende adequadamente o conjunto da sociedade. Aí depois o cidadão vai para os bares, café, fila de mercado, dizer que os políticos são todos iguais, todos picaretas. Ele votou sem critério. E tem casos que é sem critério. Você vê essa situação do Jader Barbalho, voltando para o Senado agora no final do ano. Fizeram uma sessão especial para dar posse a ele. Um dos maiores ladrões do dinheiro público. São inúmeros os casos de corrupção, de desvio de dinheiro que esse cidadão pontificou e lá o caso no dele estado foi do Pará. A história das rãs, da mutreta da rãs, que eles criaram um ranário, o ranário nunca existiu e eles mataram o dinheiro todo. O desvio de verba da Sudã, quando era governador do estado. E o caso dele específico também, ele renunciou o mandato para não perder, para não ficar inelegibilizado. Porque o crime era tão grave, era tão fácil de provar as irregularidades, que ele, para não ser desmoralizado, ele renunciou ao mandato. Quer dizer, e foi votado lá por 1.800.000 pessoas no Pará. Quer dizer, enquanto o eleitor continuar colocando nas cadeiras, ou do Executivo, ou do Legislativo, esses verdadeiros picaretas, ficha suja, ele vai continuar reclamando aí no mercado, no banco, nos cafés, nos bares. O cara não cai de Marte. O cara sai de lá, o cara sai de algum lugar, que é do seio da sociedade. Então, é o que você disse aqui na semana passada. Né, que o voto é um instrumento importante. E parece que o cidadão não quer valorizar esse instrumento, Babad. É complicado isso. Troca, né? Por qualquer bugiganga, né? Porque a gente também não pode paternalizar os eleitores, não, né? A gente tem que ter uma visão crítica também sobre os eleitores, não, né? Porque esses cabras, não, né? Foram eleitos, são eleitos, né? E aí? E democracia de massa. É isso aí. A massa vota, né? A massa não pensa, mas vota, né? E para fechar o ano, o governo Lula se vangloriava de ter tirado 26 milhões de pessoas da miséria. Aí fechou o ano com uma matéria agora no Globo, que a favelização em todo o estado, em todo o Brasil, aumentou consideravelmente. Quer dizer, o que mostra que, dependendo do ângulo que você analisa, a coisa mudou muito pouco. Porque, inclusive, essa estatística de dizer que tirou 26 milhões da pobreza absoluta, ela é assim, Babad. Eles estipulam um nível de renda para o cara ter, vamos supor. É considerado pobreza absoluta aquela família que tem uma renda até, vamos supor, R$180 mensais. Isso é pobreza absoluta. Se você consegue jogar o cara para 250, você tirou. Ele continua tão miserável quanto. Mas estatisticamente, eles vendem para você aí do outro lado da tela
que tirou 26 milhões, tirou o cara de uma miserabilidade total para uma miserabilidade mais ou menos. É uma enganação. E esse dado aí da favelização do Estado e do país, do aumento disso, é claro, é muito claro. O país se transforma na sexta economia mundial e é um país que tem o IDH, o Índice de Desenvolvimento, na casa dos 80, ou seja, um dos países mais injustos em termos de distribuição de renda. E isso revela, gente, que é a necessidade de troca de modelo. A riqueza que um país produz, ela não pode ser apropriada por poucos, ela tem que ser distribuída para a sua população. Então não adianta ser a sexta economia do mundo, a gente bater no peito e achar que nós somos os maiorais, se essa riqueza está sendo apropriada por poucos, entendeu? Está sendo apropriada por poucos. E na nossa cidade não é diferente. O que a gente vê aqui em Cabo Frio é o núcleo urbano mais ou menos estático e uma favelização crescente na periferia. Então nós vamos fazer mais um intervalo de apoio cultural e na volta a gente vai comentar algumas coisas do que aconteceu ao longo do ano no nosso município e do porquê a gente acha que isso está acontecendo, né? Porque no cenário nacional é isso aí que vocês viram. Mesmice, escândalo de corrupção e muito pouca coisa se produziu de verdade em termos de políticas públicas que pudessem melhorar a vida do cidadão brasileiro. 1 minutinho e meio e voltamos já com as questões locais. Programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão. De volta aqui para o terceiro bloco, né? E repetindo, né? 2629-2571, 9201-2047. Cidadania e Socialismo, @hotmail.com. Aproveitar e deixar o endereço também do nosso blog, né? Onde são postadas as reprises e uma série de artigos de assuntos que são tratados aqui no programa, artigos dos mais diversos autores, né? O blog é www.cidadaniaesocialismo.blogspot.com, né? Só para repetir, www.cidadaniaesocialismo.blogspot.com. Tem uma série de artigos interessantes que acrescentam, né? Você passa a ter um pouco mais de informação, que é o grande objetivo da gente aqui, é discutir e ao final de tudo, fazer um caldo, né, de cultura, de informação, para que você possa refletir melhor aí o que a gente quer dizer. Trazendo aqui, Babad, para o cenário municipal, né, a gente viveu ainda durante esse ano de 2011 aquela judicialização da eleição, né? O Alaí dizendo que ia entrar, o Marquinhos dizendo que não ia sair, e ao longo de todo o ano isso aconteceu. E até agora, no finalzinho, até o dia 15 de janeiro, ainda existiu uma expectativa por parte do grupo do ex-deputado Alaí Correia que o tal famoso processo 101, que era aquele que podia derrubar o prefeito, podia ser julgado, o que acabou não sendo. E transfere, inclusive, para 2002 ainda uma dúvida se esse processo vai ser julgado e se o prefeito vai complementar o mandato. Isso é sempre muito ruim, porque, às vezes, essa espécie de polarização forçada entre esses dois grupos faz com que a população, às vezes, não consiga enxergar outras alternativas políticas que se colocam no espaço político, né? Isso, às vezes, até uma estratégia, né? Eu acho que há alguns analistas que defendem isso, né? E eu sou desses que eu analiso e eu sempre acreditei nisso, que é uma estratégia para os 30 anos, porque quando a Alaí se elegeu na eleição de 96, ele, né, quando ele cooptou, entendeu, o grupo de Marquinhos, que é o grupo da Unimed, né, quando Zé, entendeu, não quis dar a secretaria para a Unimed, entendeu, houve uma ruptura, entendeu, aí ele cooptou de uma forma até sábia, né, porque ele era estreito, lá é sempre estreito, né, ele ampliou a base político-social dele, ganhou. Então, eles falaram em governar 30 anos. Eu acho que está em curso esse objetivo. E essa polarização artificial, entendeu? Que eu acho que é uma polarização artificial de personagem, porque o modelo, você vê os dois vereadores, entendeu? Da oposição, não bate, não faz oposição. Por quê? Porque eles não têm nada contra o modelo assistencialista, fisiológico, clientelista. Foram eleitos, nepotista, nada isso. Ele só faz política dentro desse modelo, então não tem nada, então não tem como fazer oposição, porque no fundo, porque é o modelo.
Então, é só de personagem, é só de como, né? Um é um político extremamente centralizador, um déspota, né? Quem dera que se fosse esclarecido, né? Um cabra que brinca de Deus, que ele é engenheiro, ele é médico, ele é isso, a forma de... E o outro é um tradicional. playboy? O outro é um camarada totalmente que não sabe nem o que está fazendo na prefeitura. Porque ele está, entendeu? Porque, né? Ele está porque está ali, mas não sabe o que está fazendo ali. É entendeu? uma série de Ele não gostaria de né? estar ali, Aí ele, né, juntou lá, deixou Grupo cada um... político, aquela historinha do grupo né, político. loteou lá, deixou cada um fazer, faz aí, tudo bem. E ele está brincando, digo, né? Ele é um bom vivant, entendeu? Já que quando eu falei que ele era um playboy, entendeu? Não gostaram, então ele é um bom vivant, entendeu? Um garoto, bom vivant, um metido a galã, coisa e tal, que está ali, eu estou aqui, eu sou o prefeito da cidade, legal, mas é isso, a diferença é essa. Aí vem com o papo de que é democrata, entendeu? Que não é centralizador, mas o modelo, e o modelo que o outro implantou, que ele deitou e rolou, está deitando e rolando. Né? O outro está... Aí, outro dia, ele diz na televisão que acha que a Laí tem inveja dele. E deve ter mesmo. Porque se a Laí entendeu? Pegar... Quer dizer, a Laí falou, eu poderia também fazer o que esse cara está fazendo, né? Deve ser inveja, deve ser isso. Porque o cara está deitando e rolando, né? É verdade. É isso aí. Então, a gente vê, então é o modelo. Então, eles ficam falando... publicamente, vai para a televisão, um xinga o outro fala do outro, coisa e tal, pai bola, até pisa em ovos, ela aí agora, eu não estou dizendo que ele está roubando, não, olha, não, longe disso, ele não está tomando conta direito do dinheiro do povo, coisa e tal, ele pisa até em ovos para falar, coisa e tal, mas é a mesma coisa, entendeu? Você vê isso aí, é esse modelo. Aí fica brincando em público, dizer que um não gosta do outro, só no pessoal, né? No modelo mesmo, na questão estrutural, da estrutura da mudança, não fala nada. Mas todo mundo sabe, a gente que faz política, a gente é bem informado, todo mundo sabe que jantam junto, uma vez por mês, entendeu? No privado, estão sempre juntos. Exatamente. Então, para caracterizar que isso é uma brincadeira, essa polarização aí é para não, como você disse, para não abrir espaço, entendeu? E para o projeto 30 anos estar em curso. Porque isso faz com que a população, às vezes... E vão debutar agora. 15 anos de governo vão fazer agora, vão debutar, vão soltar fogos, eles gostam de soltar fogos, né? Vai dizer, foguetório do caramba. Vão aproveitar. No dia 31 vai ser o foguetório. Vão comemorar. Vão aproveitar na praia. Foguetório do caramba. Vão debutar 15 anos, entendeu? Não, isso é verdade. Isso, gente, agora falando de forma mais séria, isso às vezes acontece isso. A população, principalmente aquele que não acompanha diariamente a política, ela fica observando essa movimentação de pseudopolarização e deixa de observar alternativas que estão chegando, propostas que estão sendo colocadas, que são antagônicas com esse modelo, que querem romper com esse modelo, que querem uma outra forma de governar com transparência, com clarividência nas práticas políticas. Então, é muito importante que em 2012 a população se liberte disso aí, né, de que só pode prestar atenção em quem é rico e famoso e que quem tem poder econômico para fazer campanha política. Eu acho que já está na hora da população de Cabo Frio entender que esse modelo que teve à sua disposição uma verdadeira fortuna, quase 5 bilhões ao longo desses últimos 16 anos, e você olha para a cidade e não vê equipamento urbano na cidade que corresponda a isso. Só esse ano, Babad, é provável, eu vi algumas previsões, o orçamento deve fechar na casa de 600 milhões de reais. 600. Entendeu? O 9º orçamento do Estado. E não dá. Foi votado... Essa conversinha, só para fechar, de projeto social é muito pouco dinheiro que justifica essa fortuna. Não, e outra coisa, esse projeto social, CRAS, esse negócio, é tudo governo federal. Uma parte ali é governo federal. Não, a grande maioria. Não, a contrapartida é pequena. Tem contrapartida. É pequena. Tem contrapartida. Contrapartida é pequena em relação ao que vem lá. Tem a tal passagem R$1, mas que você não tem transparência no que fala a prefeitura. Tem a questão do lixo que nós denunciamos aqui, que eles gastam quase 100 milhões com limpeza pública. Mais do que gasta mais com lixo que com educação. Que é o grande... Quando se investisse em educação e diminuiria a questão do lixo, uma coisa está relacionada, é inversamente proporcional, né? Que é o grande corredor da corrupção, é realmente essa questão do lixo. E uma outra coisa para a gente notar que ao longo do ano também foi a inoperância
com todo respeito lá, da Câmara de Vereadores. Eles não gostam que a gente fale, tem vereador que fica chateado, mas não se discute matérias importantes lá dentro. Discute a cidade. Tem um ou outro vereador que pondera, que pontua alguma questão importante, mas aquilo não tem alcance, aquilo não vai à frente. Quem vê a Câmara... O que nota é a relação de dependência do vereador dizer que é amigo do prefeito, que está ali a serviço do prefeito, quando devia dizer que está ali a serviço da população. Então você, eleitor, da próxima vez, vai lá e vota no vereador que está lá a serviço do prefeito, que não está a seu serviço. É um negócio que causa até indignação quando os caras falam isso na tribuna da Câmara. Parece que os caras desconhecem, Babá, inteiramente a função que eles ocupam lá. Então a gente é crítico? Sim, somos críticos. Agora desmente o que a gente está falando, diz que não acontece isso lá, que não há subalternidade, que não há pedido de cargo de vereador para prefeito, para acomodar aliado político, e depois ele fica sem moral para poder fazer uma fiscalização efetiva. Eu quero ver alguém negar isso, Babá, telefonar para cá, ou esses que acham que nós somos críticos demais, dizer que isso é mentira. Você vê alguém dizer que é mentira? Não, muito pelo contrário. Quando encontra a gente, pô, mas bate mais devagar, fica naquela, né? É o mesmo modus operandi do governo federal, no plano federal, no plano estadual, aqui é uma. Não existe, não se discute a cidade. Parece que a gente vive no paraíso. Parece que Cabo Frio não tem nada negativo. Aqui não tem nada. A propaganda do governo na televisão é que a cidade está maravilhosa. Maravilhosa, não existe. Está tudo funcionando legal, a educação, a saúde é um caos. Todo mundo mora bem, não existe ninguém morando mal. Déficit habitacional no município. Não existe. Todo mundo legal, entendeu? Está tudo legal, parece um paraíso, parece um céu. Aliás, rapaz, o que se fala em Deus, Deus deve estar preocupado pra caramba. Não é possível, rapaz. Tudo joga pra ele, rapaz. E os caras falam de Deus de manhã e roubam o dinheiro público de noite. Eu nunca vi um negócio desse. Doideira, né? É impressionante. Nunca vi porque a evolução patrimonial de determinadas pessoas na cidade olhos vistos, né? É a olhos só, não enxerga quem não quer. E o próprio cidadão comum sabe disso. Mas ele tolera, ele costuma ser tolerante. Você mesmo disse aí, aqui a gente não faz apadrinhamento, não. Aqui a gente fala a verdade, o que a gente pensa. Tem muito eleitor que simplesmente acha isso uma coisa normal, é um absurdo. Porque gostaria de estar no lugar, né? Exatamente. Se eu tivesse lá, também estaria fazendo a mesma coisa. Com a corrupção. Enquanto a gente for tolerante com isso, não se indignar com isso, a gente não muda. A gente vai continuar reclamando e vai vendo esses cidadãos se locupletando, o dinheiro circulando para poucos, em detrimento de toda a população. Conforme eu falei, a cidade tem um núcleo urbano relativamente organizado e uma periferia crescente, com falta de políticas públicas, né? Com inchada, né? Com problemas habitacionais gravíssimos e com criminalidade e violência aumentando, porque é o caminho, é o diagnóstico da obviedade. Resultado da explosão demográfica, né? Exatamente. Cabo Frio já é uma das cidades que mais cresce nesse quesito, né? Porque realmente é uma cidade que tem o atrativo das praias, de belezas naturais, que é outra coisa que precisa ser bem cuidada e tem sido degradado ao longo do tempo. Então, aquele cidadão que mora na Baixada Fluminense, que mora em Niterói, São Gonçalo, que vive uma degradação ambiental muito maior lá, vem para cá em busca disso. E às vezes não percebe, Babá. Esse cidadão que vem de lá para cá, ele, por vir de um ambiente tão degradado, ele não consegue perceber aqui é um paraíso a degradação que Acha tem que aqui é um paraíso Exatamente. mesmo. A praia é bonita, tão Exatamente. perto, eu posso andar, eu posso pegar uma bicicleta, eu posso morar e ali, vai no Peró, quer dizer, tão pertinho. Acho que é um paraíso mesmo. Ao passo que quem nasceu aqui e está aqui há muitos anos, que conheceu a Cabo Frio de outrora, percebe claramente a degradação das lagoas, das praias, de todos esse ambiente de natural, né, patrimônio material, histórico, cultural, que a gente vê em Cabo Frio e que a gente fica daqui dizendo, e outras vozes também dizem, e a gente às vezes não vê as providências necessárias por parte do poder público. E os governantes, a elite que governa, são filhos de Cabo Frio, hein? Não são de fora não, hein? Né? Porque a gente vê aí uma xenofobia do caramba, o cabra não pode... Eu já fui vítima disso. E você, então, eu já fui vítima disso. Ô, Babade, nego fala, ô, Babade, você tá com o Cláudio Leitão, o cara veio lá de São Gonçalo, coisa e tal. Aí eu pergunto, ele veio de São Gonçalo, ele escolheu, e você escolheu. Mora aqui há 27 anos. Porque você nascer aqui, a gente que nasceu aqui, é um acidente. Nasceu, nosso pai e nossa mãe estavam aqui,
A gente nasceu. Agora, o cara que veio de fora e escolheu isso aqui é por coração mesmo, é Há por 27 gostar. anos. Aí. Aqui nasceram meus filhos, aqui eu me casei. Ele quer dizer que gosta mais, deve gostar mais do que esses camaradas que são filhos que só pensam no bolso deles, né? Não pensa na cidade, não pensa em nada, né? Só em lucretar, né? E ano que vem é processo eleitoral e a gente chama atenção para isso, mais uma vez. Não prestem apenas atenção na eleição majoritária. É óbvio que ela é que aparece mais. Os nomes que são colocados são os nomes realmente de políticos, né, que tem mais trânsito no ambiente, então chama um pouco mais atenção. Mais visibilidade. Mais visibilidade, a palavra foi muito bem colocada. Agora, é importante analisar as alternativas para a Câmara de Vereadores também, né? A gente até aqui quer se propor a falar objetivamente sobre os nomes que estão, né, na corrida eleitoral, porque a gente não se furta nem a citar os nomes, nem a avaliar, até para fazer uma projeção para 2012 do que ficou o ano em termos de candidatura para 2012, né? Porque a política é um tema que a gente trata aqui de forma aberta, franca e democrática. Então, Babad, a gente até podia bater um papo sobre isso, né? Chamando atenção para isso, que a gente vai aqui citar, evidente, o nome das candidaturas majoritárias, porque é uma eleição, né, que fica mais na mídia, tem mais tempo de televisão, os candidatos falam mais sobre a campanha majoritária, mas fica o recado. Prestem muita atenção nas candidaturas para formar uma nova Câmara de Vereadores, que ano que vem vão ter 17 vereadores. Então, é importante esse aspecto. Babad, eu vejo colocado aí, né, pelo menos o que para valer, né? Vamos falar para valer. Não, né? vamos colocar todos e a gente faz uma diferença, vamos tentar ver isso, né? A gente vê colocado o seguinte, né, os nomes colocados como pré-candidatos aí que têm sido ditos, né? Que é o Alair Correia, né, candidato pelo PP, né? Era pelo PCdoB, mas agora tinha pelo socialismo na veia. Tem a candidatura, que é a candidatura do governo, mas dizem que é, mas não é, que é a candidatura do Alfredo Gonçalves, né? Que tem a contestação, inclusive, do presidente do partido, que é o Bernardo Ariston, e dizem, né, a boca pequena, que tem muita gente no governo que ainda não está definitivamente alinhado com a candidatura do Alfredo. É um desafio, digamos assim, que ele vai ter, que é se consolidar como candidato do governo, porque o que a gente percebe nos bastidores é que a candidatura dele enfrenta resistências dentro do próprio governo. Tem a candidatura colocada do deputado federal, Dr. Paulo César, né, novamente, está colocado aí pelo novo partido, pelo PSD. Eu assistindo, abrindo parênteses aí, assistindo, Paulo César está com um programa Fala Doutor. Tá. Litoral. Na Litoral News. E eu falei, pô, o Paulo César está fazendo agora, no século XXI, o que o Ivo Saldanha, com o Muro de um Amor, fazia, entendeu? Lá na década de... Né, o modus operandi, só ele tinha lá um muro, dando receita. Agora ele está falando, ele é o Ivo Saldanha eletrônico, entendeu? Pela via eletrônica, ele está fazendo a mesma coisa que Ivo fazia lá. Só que Ivo, né, no modus operandi Ivo naquela era taca-taca com o eleitor, né? Fazia, dava... Agora não, agora é de montão, né? O Ivo Saldanha receitava remédio no papel de pão. E agora não, agora ele fala para um monte logo de vez, né? Dá receita para um monte de vez, né? O Ivo Saldanha receitava até no papel Paulo de César pão. É o Ivo Saldanha eletrônico do século XXI. O Ivo Saldanha, ele era médico, então ele pedia amostra grátis muito para os laboratórios, para os representantes de laboratório. Na época eu era representante de laboratório também, e como médico ele tem o direito de receber amostra grátis, né? O representante ele não pode se furtar a fornecer amostra grátis para o médico. E ele saía com aquilo e metia no papel de pão e curava Deus e o mundo. Mas era... Assistencialismo puro. Eu sei, puro. mas tete a tete, né? Tete a agora tete. Não, agora o Paulo César faz logo aos montes, né? Através da mídia eletrônica. Ele, inclusive, ele disse que a gente não tem projeto para a cidade. Ele, na entrevista, disse que o PSOL não tinha projeto para a cidade. Ele tem. Talvez é porque qual é o projeto ele dele? dar continuidade, como a gente se contrapõe, ele acha que não tem projeto. Qual é o projeto dele? Pois é. Então tem a candidatura do Alair, como eu falei, do Paulo César, do Alfredo, a candidatura colocada do Jânio, né? E a candidatura do PSOL, que no primeiro momento é a candidatura minha, do Cláudio Leitão, que é pré-candidato também. Essas são candidaturas que efetivas vão levar. O PSOL vai ter candidato próprio, seja eu ou não, certamente. E acredito que esses outros não devam abrir mão das candidaturas, né? Alair,
Paulo César, Alfredo, Jânio e a candidatura do PSOL, num primeiro momento, Cláudio Leitão. Aí você tem 3 alternativas de candidatura, Babade, que ora são e ora não são. Silas Bento, ora é, ora não é. Moeda de troca. Froilán Moraes, ora Moeda é, de troca. ora não é. E o Cláudio Mansur, que vem dizendo que é. Moeda de Pelo troca. menos, Todos vem 3 dizendo, moedas de troca. Esse, pelo menos, diz o tempo todo que é candidato. É o que a gente chama em política, entendeu? Moeda de troca. Mas o tempo todo ele afirma que é candidato. moeda de troca. O Froilán e o Silas oscila. Ora é candidato. Você viu o Marquinhos, segunda-feira, no Cid Marinho falando? Não. E aí, e Froilán, Marquinhos? Não, Froilán é do nosso grupo. Não é candidato, não. Nosso candidato é o, como é o nome? Alfredo Gonçalves. E o Silas, é do nosso grupo, é meu amigo, é do nosso grupo. E o Mansur, é do nosso grupo. Pois é. Quer dizer, o nosso grupo vai ser, a única candidata do nosso grupo, a única chama-se Alfredo Gonçalves. Foi o que ele falou, entendeu? Marquinhos Mendes. E ele disse o seguinte, aí o cara perguntou, quantos candidatos terão então para valer? Aí ele citou Alaí, citou Alfredo Gonçalves, citou Jane, citou Paulo César e te citou. Há uma série de pesquisas que rodam na cidade e que a gente nunca tem a certeza da credibilidade do instituto que fez, né? E comenta-se que nessa pesquisa, atualmente, ela vem sendo liderada pelo ex-deputado Alaí Correia, né? Inclusive com uma distância significativa dos outros postulantes. O que você acha dessas pesquisas aí? Isso é tudo balela. Isso é tudo balela. Não, pesquisa. Pesquisa agora Pesquisa é um negócio de ver o momento, é ou não é? O Alaí já está 40 anos aí na pista, rapaz. Porra, o cara tem 40 anos de vida, rapaz, de eleitoral, rapaz. Se ele não tivesse nada construindo a visibilidade para 30% do eleitorado, não é possível. Aliás, o Alaí, ele deveria morrer, porque o Alaí ele tem sorte, é um cabra de sorte. Eu vou te explicar por que ele é um cabra de sorte. Ele deveria morrer porque ele era a outra face da moeda do Zé Bonifácio. O Zé morreu, ele deveria morrer junto. Mas o camarada é tão sortudo que quando ele ganhou a eleição, rapaz, os royalties saíram de 130 mil por mês, foi para 1.300.000 só subindo. E não satisfeito com essa sorte, com o cofre, com o dinheiro no bolso, entendeu? Na caneta cheia de tinta, ele ainda ganhou a reeleição, rapaz. Veio a reeleição para ele, rapaz. Ele já era para estar morto, rapaz, esse camarada. Nesse ponto... Ele tinha que morrer com o Zé, porque ele é a outra face, rapaz. Nesse ponto... Ele está aí, está atrapalhado, está atravessado aí. Ele é como se fosse aquele Jason, né? Imortal? Como é? Highlander. É um Highlander. Não. O Sexta-feira 13, não tem um negócio de ser o Jason? Ele é um Jason aí perdido aí, porque ele deveria estar morto. Eu acho... Ele está ultrapassado, a forma de fazer política é um cabra totalmente, entendeu? Tacanho, tradicional, é o cabra que ele pensa que ele é Deus, entendeu? O cabra, esse modo de fazer política agora não cabe mais. Ele já deveria ter morrido com o Zé Bonifácio. Né? Eu tenho uma visão um pouco diferente da tua. Eu ainda acho que o ex-prefeito Alaí Correia tem muita força política. Eu respeito a tua opinião. Dizendo que ele não tinha. Ele está há 40 anos aí, rapaz, na pista aí, na estrada. Ele tem que ter. Eu ainda acho que ele tem muita força política. Um eleitorado, ele tem que ter 40 anos aí, rapaz. O que ele deve ter feito de caridade aí, criou, né? Porque fazer caridade com o chapéu dos outros é fácil, né? E eu quero até fazer um comentário aí, Como ele disse que ele era meu primo, né? Se por acaso ele ficar aí retido aí no tal ficha suja, você que é eleitor do Alaí, vota no primo dele aqui, eu não me incomodo não. Ele não falou, né? No Cid Marinho que ele era meu primo? Então aí você aí que a sua namorada, né, Érica, né, prima dele, ele falou. Então, então ele é meu primo também. Se ele não passar, o eleitor de Alaí, que eu acho que vota no primo dele aí, uma brincadeira aí que a gente tem feito aí. Aí tem o Paulo César, que é sempre uma incógnita, é um cara que some do debate político na cidade e aparece e às vezes tem voto. O Alfredo é essa questão de consolidação e tem a questão do Jânio Mendes, que tem votado algumas questões junto com o Cabral e se desviando de propostas, de posicionamentos históricos dele, né? De caminhar ao lado dos professores, de caminhar ao lado da transparência, da não privatização da saúde, e por uma questão de
digamos, logística, né, política, o Jânio se afasta um pouco daquele eleitor, do campo dele, o que é um risco tremendo para a candidatura do Jânio, né? Mas isso... Não, mas ele tá... Quem vai dizer serão as urnas, né? A gente está aqui... Mas ele é calculado, esse risco que ele está fazendo é calculado. Eu imagino que seja calculado. Ele está imaginando o seguinte, nesses eleitores de formação, de formador de opinião, isso é bastante pequeno, né? Eu perco aqui, eu com a máquina, eu com alguns recursos, eu vou lá na periferia, entendeu? Eu busco, né? Eu perco aqui, perco 2.000 aqui, ganho 10 lá, entendeu? Ele está arriscando, né? E o outro lado tem a candidatura nossa, que é a candidatura do pessoal, que pode ser o meu nome, ou pode ser o seu, ou de outro companheiro lá. A convenção que vai decidir. A convenção vai decidir, e a candidatura não é personalista, é candidatura de um projeto de ruptura, que propõe um outro modelo de governabilidade para a cidade, que propõe transparência, que propõe uma série de coisas que eu acho que faltam no debate político da cidade, que vai se colocar aí, embora a gente reconheça a fragilidade estrutural do partido e o pouco poder econômico. Agora, em eleição, quem decide é o povo. Ninguém entra ganhando e ninguém entra perdendo. Então, 2012 vai... Sem falar que a gente está numa democracia de massa, né? De massa, exatamente. A massa... É massa, a né? massa... A massa é massa. Quem será o padeiro quando ela escolhe. A grande pergunta é quem será o padeiro da vez que vai mobilizar... Porque a massa quando escolhe, meu irmão, quando ela vai mesmo. Hein? Então vamos deixar entrar 2012 e ver o que o eleitorado avalia de tudo isso. A gente só chama atenção para que ele não fique retido nessa pseudo-polarização que vão querer impor de novo em 2012 e tenha o olhar aberto e atento para todas as alternativas que vão ser colocadas dentro do campo político. A produção sinaliza aí que nós estamos quase em cima da hora. Então, antes, Babadi, da gente sortear o livro e a frase do dia, queria que você deixasse uma mensagem aí para a galera. 2012 está aí, pô. Você, inclusive, tirou a barba, né? Tá com visual... Não, é porque duas vezes... Eu tiro barba 2 vezes por ano, né? Ah, é? 6 meses eu tiro a barba. Porque eu não uso barba porque eu gosto de barba, porque eu tenho preguiça de fazer, porque barba é um negócio chato de fazer para viver. Mas 2 vezes por ano... Mas a tua expectativa para 2012, então, para fechar? Vê mudança ou acha que vai ter continuidade o quadro? Sei lá, só de forma objetiva. Eu acho o seguinte, proposta para mudar vai ter, para romper, proposta de ruptura com esse modelo, a gente vai colocar aí. Agora, quem escolhe é o povo, né? Exatamente. E aí? Então, gente, estamos caminhando nesse último programa do ano, né? A gente quer desejar aí os tradicionais votos de boas festas, né? E, como diz, a gente às vezes acorda dia 1º com os mesmos problemas do dia 31, mas que durante, né, o ano, né, a gente consiga imprimir uma realização maior, que a gente consiga realmente realizar, de fato, o que ficou faltando em 2011, né? São sinceros desejos aí do Cidadania e Socialismo e do Cláudio Leitão e do professor Babadi, né? Não vou marcar um novo encontro para a próxima quarta-feira, porque nós vamos fazer uma interrupção agora em janeiro, né? Um mês de férias, que as pessoas têm vários outros viagens, etc. Nós vamos fazer uma pequena interrupção e vamos nos ver, né, em breve aí, em 2012, voltando a discutir as questões ligadas à cidadania e voltando a discutir as questões da cidade, né? Como houve muita corrupção, muito escândalo durante esse ano, tanto no nosso município quanto no nosso estado, no nosso país, eu quero deixar uma frase, uma frase de um cidadão até meio polêmico, que é o Rui Barbosa, mas é uma frase lapidar. Então é uma frase que pode ficar de reflexão para você em 2012, que acha que todo mundo é ladrão e que todo mundo é picareta. O Rui Barbosa lá atrás, né, Babadi? Acho que século XVIII, né, o XIX? Final do século XIX, início do século XX. Babadi é professor de história, não me deixa na furada aqui. Aí eu tenho que botar a lupa aqui para poder ler, porque a frase é grande, mas ela diz muito. O Rui Barbosa disse o seguinte: de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus, o homem chega a rir-se da honra, desanimar-se da justiça e ter vergonha de ser honesto. Então não vamos ter vergonha de ser honesto não em 2012. Vamos prezar pela ética e vamos prezar pela transparência, né? Boas festas para você. Vamos sortear aqui o ganhador aqui do livro, vamos fazer aqui uma... Hoje tivemos poucas participações,
tanto pelo MSN como pelo telefone. E o ganhador do livro foi o Cláudio, né, que nos acessou aqui pelo MSN. Né? Nós vamos fazer aqui um contato com o Cláudio e vamos entregar aqui essa obra do Machado de Assis, que é o Dom Casmurro. Né? Hora da despedida final, né? Mais uma vez, repetindo, boas festas, 2012 com sorte, saúde e muita prosperidade para vocês. Até a volta e um grande abraço.